mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais lindo, nome sublime, nome mais doce, é o nome de Jesus. É verdade na sua vida isso? É verdade na sua vida isso? Que importância tem o nome de Jesus para nós? Você pode colocar de pé? Vamos orar. Agradecer a esse Senhor, dono da vida, o Senhor que sara, o Senhor que cura, o Senhor que nos restaura, o Senhor que nos dá vida a cada manhã, o Senhor que renova as suas misericórdias a cada manhã. Eu queria que você cantasse, louvasse ao Senhor. Não sei se a letra é um hino antigo, mas se alguém puder me ajudar com a letra aí. Vamos lá? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. É sobre tudo. Nome sublime. Nome mais doce. Nome mais lindo. Nome sublime. Nome sublime. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. É esse nome grandioso, poderoso, no qual temos o privilégio de expressar o nosso amor. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor verteu o teu sangue na cruz do Calvário, para que nós hoje estivéssemos aqui te adorando e dizendo que o teu nome é lindo, que o teu nome é santo, que o teu nome é puro. Muito obrigada, Senhor, pela nossa salvação. Muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado a cada manhã, a cada dia. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos, Pai, bênçãos ocultas, bênçãos que nem mesmo nós sabemos que aconteceu, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos dado, Senhor, a porção de cada dia. Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã, pedir novamente que o Senhor esteja presente nesse culto. O Senhor manifeste a tua glória neste lugar, libertando, salvando, curando, porque nós cremos no poder do teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua grandeza, pela tua majestade. E nessa manhã nós adoramos a ti, queremos dizer, Senhor, que não há outro nome acima de qualquer nome nesta terra, e que nós temos prazer em adorar, prazer em pronunciar, a não ser o teu nome, Jesus. Muito obrigada. Faça que o seu Espírito esteja presente, Senhor, manifestando a tua glória, a tua graça aqui em nossos corações. Que traga alegria aos corações que entraram aqui tristes.
sem esperança, mas sabemos que no teu nome nós temos esperança. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Venha, Senhor, novamente abençoar a cada um que entrou aqui, que possamos receber a tua palavra e o teu renovo nessa manhã. É no teu próprio nome que nós te adoramos e pedimos. Amém, Jesus. Abra a tua Bíblia em Provérbios 18. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas para deixar essa meditação para os irmãos. Provérbios 18, versículo 10. Nessa canção nós já falamos no nome de Jesus, né? Nome poderoso. O Senhor, nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Jirê. E diz assim, Provérbios 18, versículo 10. Quantos acharam? Diga amém. O nome do Senhor é torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Amém? Qual é a torre forte? O nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É para essa torre forte, que é o nome do Senhor, é que nas horas mais difíceis nós recorremos. Não deveria ser só nas horas difíceis. Deveria ser em todos os momentos na nossa vida. Em todos os instantes da nossa vida. As nossas primícias pela manhã deveria ser clamando o nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor, o Deus que nos cura, o Deus que nos guia. O Senhor é a nossa bandeira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que se fôssemos aqui, pedir para cada um contar uma história com relação ao nome de Jesus, com relação a essa torre forte que um dia você teve que recorrer, talvez num momento difícil da sua vida. Eu sei que cada um aqui teria um testemunho diferente para contar. Amém? Louvado seja Deus. E eu me lembro, estava me lembrando agora, você pode sentar, querida. Estava me lembrando agora me lembrei essa semana, de algo que aconteceu comigo há uns 15 anos atrás, onde esse nome, o nome de Jesus, foi a minha torre forte. Claro que depois disso muita coisa aconteceu essa semana, ontem, né? E onde a gente tem que recorrer ao nome de Jesus, o Senhor nos responde. Mas eu lembrei disto essa semana. Se o Senhor fez lembrar, é porque é para contar, não é isso, irmãos? Para edificar a vida dos irmãos. Então eu lembrei que quando eu fiz prova para entrar no estado, eu passei um sufoco na hora que eu fui para o exame médico. Eu não sabia que eu era hipertensa. E eu cheguei ali para fazer o exame médico no estado. E o médico falou para mim: não vou poder te aprovar, você não vai conseguir essa vaga, porque a sua pressão está muito alta. Eu levei um susto, falei: Jesus, bom, vou fazer o seguinte com você, volta aqui amanhã de manhã, se a sua pressão estiver melhor, eu aprovo, passo você, senão eu sinto muito. Naquele dia, irmãos, eu fui para casa, eu descobri ali que eu era hipertensa, não sabia, fui para casa, tomei todos os remédios possíveis, né, durante a noite, fui medicada e fui ao médico, tomei os remédios e tal. No outro dia eu teria que estar ali. E para a glória e honra do Senhor, a minha pressão estava baixa. Glória a Deus. E eu passei e fui aprovada. Porém, no ano seguinte, eu também tinha sido aprovada para um concurso público do município. Eu ia passar pelo mesmo processo. E aí aconteceu algo comigo. Toda vez que eu vi o aparelho de pressão, a minha pressão subia. Já aconteceu com você também? Pressão normal, mas eu via o aparelho, pronto. Sabia que a pressão ia subir. E para mim seria uma prova, novamente, passar por aquele processo de aprovação médica. E eu fui ali para aquele exame, eu falei: Senhor, eu só confio no teu nome. Porque todas as vezes que eu vou ao médico, minha pressão está boa, normal, tenho sido medicada. Eu não estou aqui provando ao Senhor. Não estou aqui tentando ao Senhor, porque eu venho me tratando normalmente. Mas o Senhor conhece a minha limitação. Sabe que quando eu olho para aquele aparelho, a minha pressão acaba subindo. Mas mesmo assim eu fui. Irmãos, e na hora que o médico me chamou para entrar, para fazer os exames... E ele começou a fazer várias perguntas e eu olhava assim para o aparelho de pressão.
Olhava para a parede de pressão, daqui a pouco ele vai medir a pressão. Jesus tem misericórdia. E naquela hora eu fiz uma oração silenciosa. Eu disse, Senhor, só o Senhor agora. Eu estou medicada, eu saí de casa, minha pressão estava normal. É o Senhor. Eu já começava a sentir alguns sintomas só em ver o aparelho de pressão. Irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor. Quando a gente tem o Senhor como nosso guia, como nossa bandeira, como o Senhor que cura, como o Senhor que protege, como o Senhor que nos dá paz. Jeová Shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, naquela hora, meu coração se encheu de paz. Eu fiquei tranquila. O médico perguntou várias coisas. E na hora que ele terminou de fazer as perguntas, a porta se abriu. E era uma enfermeira. E virou para o médico e falou assim, doutor, só me preste esse aparelho de pressão? Deixa eu levar. Ele olhou para o aparelho de pressão. Não, pode levar. Depois você devolve. E ele terminou de fazer ali as prescrições. E para a glória e honra do nome do Senhor, o Senhor me conhecia. É uma experiência que eu vivi. Vai acontecer de novo? Não sei. O Senhor age com cada um da maneira que Ele quer. Comigo foi assim, amém, irmãos? É para a glória e honra do nome do Senhor que eu conto isso. E ele foi ali, terminou a prescrição e não mediu a minha pressão. Glória a Deus. Hoje a pressão, graças a Deus, está controlada. E é isso, queridos. É o nosso Jeová Rafá agindo na nossa vida. Ele é o Deus que cura. Louvado seja o nome do Senhor. É o nome do Senhor que é a nossa torre forte. Amém? Recorra a esse nome. Viva esse nome. Compartilhe esse nome. A cada dia, com quem você puder compartilhar. É o nome que sustenta a nossa vida. E saiba, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Glória a Deus. O Senhor nos abençoe. Bom dia na presença de Jesus para você, amém? Se você entrou aqui nessa manhã e ainda não viveu uma experiência linda dessas com esse Jesus, eu te apresento. Esse é Jesus, o que está totalmente disposto a te apresentar coisas lindas e novas. Você pode ficar no seu lugar, de pé no seu lugar nessa manhã, cumprimentar aí algumas pessoas perto de você. Eu fico imaginando Deus lá no lugar dele, olhando para a gente e esperando a nossa adoração, sabe? Eu fico pensando que ele olha para nós sorrindo, querendo que a única coisa que a gente faça é perceber quem ele é, perceber a grandeza dele. E o resto deixar para que ele tome conta. Eu imagino que ele fica muito feliz quando nós estamos mais interessados em adorá-lo, em perceber quem ele é, do que estar mais interessados no que nós temos que receber, no que nós precisamos receber. Porque quando nós percebemos a grandeza do Senhor, a gente entende que todo o resto está resolvido por causa dele. Feche seus olhos no seu lugar. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Estamos aqui reunidos com o único propósito de nos concentrar em Ti e Te entregar tudo que o Senhor é merecedor, tudo que o Senhor é digno. Só o Senhor é santo, só o Senhor é merecedor das nossas canções, das nossas poesias, das nossas palmas, de tudo que a gente consegue fazer de melhor nessa terra. E que seja assim nessa manhã, que o Senhor seja entronizado, que esse lugar transborde com a nossa adoração a Ti. Você pode dar o maior aplauso que você já deu nessa manhã para Jesus? As palmas, vai! Vamos juntos, bem alto. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei, teus caminhos, te amarei.
E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto, só a ti, Senhor, que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos reis, todo poderoso, Senhor das leis. Cante alto, vai! Príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias. Tu és Deus, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Agora você vai usar os seus instrumentos, ok? As palmas assim, vai! Só as suas vozes, tu és o Senhor, todo poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz. Você pode fazer melhor, mais alto. Dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. Tu és o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E que seja assim, Deus, em todo tempo, vivendo pra ti, por tua causa, pois só tu és digno, Jesus. Aplauda o Senhor. Lá em Oséias, o Senhor diz assim: fui eu que ensinei o meu povo a andar, eu os segurei nos meus braços. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos meus braços como quem pega uma criança no colo. Como poderia eu abandoná-lo? Como poderia eu desampará-lo? Eu não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine, não destruirei o meu povo outra vez. Pois eu sou o Deus e não sou um ser humano. Eu sou o Santo Deus e estou no meio do meu povo e não o destruirei novamente. O Senhor tem insistido em todos os dias nos surpreender com a sua graça. Ele tem insistido em nos perseguir com o seu amor. Você pode fechar os seus olhos nessa hora? Receba o amor de Deus nessa manhã. Perceba que nada do que você faça será o suficiente para afastar esse amor dele, porque ele tem dia após dia te atraído. A graça dele dia após dia tem te trago para mais perto dele. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Somos gratos por tudo isso, Deus. Eu queria que você enchesse seus pulmões de ar e cantasse isso. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, cante alto. Oh, Senhor, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou, obrigada, Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Bem alto,
pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz, diga isso, vai. Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Só vocês pela cruz, cante alto isso, vai. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Obrigada, Senhor. Palavras Me aproximo, quebrantado. seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor. Você pode aplaudi-lo no seu lugar. Obrigada por tudo isso, Senhor. E queremos viver toda a nossa vida, Senhor, para Ti e por Tua causa. Que o Seu Espírito Santo nos ensine diariamente a entender a nossa função aqui nessa terra, que é viver para o Teu reino, Pai. Que é sermos igreja fora das quatro paredes. Que é estabelecer o Teu reino nessa terra, ajudando o nosso próximo e Te amando e Te amando. Oh, Senhor. Vamos nos declarar ao Senhor nessa manhã. Cante assim. Meu coração pulsa Teu nome, meus pensamentos chamam por Ti. Tu és a razão da minha adoração, Tu és o motivo, cante isso bem alto, da minha salvação. Você pode levantar as suas mãos mais alto que você conseguir e cantar. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria.
motivo, Deus, de estarmos aqui hoje, de termos vida eterna, da minha salvação. Tu és o nosso amado Pai, Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei a Ti, meu Rei, a Ti, meu Rei. Tu és a razão, vamos cantar juntos. Tu és a razão da minha vida, De toda alegria, em todo tempo louvarei, adorarei a Ti, meu Rei. só Ti, a Ti, Meu Rei, pois não há outro que eu conheça mais que a Ti. Pois não há outro que eu queira mais que a Ti. Pois não há outro. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei a Ti, meu Rei, a Ti, meu Rei. Nesse momento, lá no céu estão todos os anjos dizendo o quanto Ele é santo. Homens estão colocando as suas coroas aos pés dele, dizendo o quanto Ele é santo. Vamos alinhar a nossa adoração com o céu nessa manhã, dizendo o quanto Ele é santo. Você pode dizer aí no seu lugar: só Tu és santo, Senhor. Só Tu és o único que é, que era e que há de vir. Tu és lindo, Senhor, na beleza de toda a Sua santidade. Santo, santo. Vamos, não se prenda a nada, seja livre e diga o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno. Vamos, levante a sua voz e vamos encher esse lugar com a nossa adoração. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Tu és o único digno, Tu és o único Senhor, Tu és o nosso amado, o desejado das nossas almas. Tu és, Senhor, a razão, o motivo de estarmos aqui. Tu és santo, 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 santo. Só Tu és. Oh, Jesus. Vamos cantar juntos. Digno, digno Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é
vestido de um arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há. Ele há de vir, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Por tudo que és, Senhor, por tudo que és, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Diga isso. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda o Senhor no seu lugar. Obrigada por tudo isso, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Há umas 2 semanas atrás eu recebi uma família lá no gabinete. Recebi essa família que estava vindo para a PIB de Trindade como membros da PIB de Trindade. E aí a gente conversou, preenchemos a ficha, e aí a esposa virou para mim e falou assim: pastora, me fale sobre o dízimo, me explique sobre o dízimo. E eu então comecei a conversar com eles, a explicar para eles a importância do dízimo, a bênção que estava nesse ato, nessa atitude. E aí eles vieram para a igreja no domingo consecutivo a essa conversa, foram apresentados à igreja.
E ela me disse que havia assentado no seu coração o desejo de entregar ao Senhor ali naquele momento, não apenas 10%, mas mais de 10%. Ela fez isso no domingo de manhã, foi recebida aqui como membro da PIB de Trindade, e quando foi embora, o seu carro, um Honda, foi levado por assaltantes à mão armada. Ela mandou uma mensagem no meu celular, dizendo: pastora, ore por nós, nosso carro foi roubado, não nos aconteceu nada, estamos bem, mas tristes. E aí nós nos falamos ali através de mensagens. Quando hoje pela manhã, assim que eu chego aqui na igreja, essa família me chama e diz: pastora, o nosso carro, depois de 8 dias, foi encontrado intacto. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Independente desse carro ter aparecido ou não, o nosso Deus é fiel. Se ele não devolvesse o carro, essa família seria abençoada de outra maneira. Mas eu tenho dito aqui que você vem pedindo uma bênção, mas o Senhor tem 2, 3, 4, 5, 10 para acrescentar à tua vida. Deus tem mais para te dar do que você tem para pedir. Creia nisso. É verdade absoluta de Deus para a minha vida e para a tua vida. E a pedido da família, que quer oferecer ao Senhor esse culto como oferta de gratidão ao Senhor, pela bênção recebida, eu queria que a Cláudia, o Rogério e a filha ficassem em pé para que a igreja pudesse conhecer. Essa é a família que está oferecendo ao Senhor esse culto nessa manhã. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez pela vida dessa família. Deus continue abençoando a vida de vocês. Queridos, não precisa falar mais nada hoje, agora, para esse momento. Você vai ofertar e dizimar ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos fazer isso com alegria e singeleza de coração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Você pode cantar isso, preparado pra mim? Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso de ti. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Que essa seja a nossa canção, Senhor, todos os dias, nos rendendo aos teus braços e confiando nas tuas mãos em todo o tempo. Obrigada por tudo isso, Pai. Amém. Eu quero convidar o pastor Paulo, é ele que vai trazer a palavra nessa manhã. Enquanto ele chega até aqui, querido, após o culto dessa manhã, você que deu o seu nome para a caravana de Israel, ou mesmo você que não deu o seu nome, mas que tem vontade de ir, eu quero que você vá ali para aquela fileira de cadeiras ali, que eu tenho um informativo a mais detalhado para passar para você. Na semana que vem, no domingo que vem, se Deus quiser, vocês também vão receber uma convocação. Nós vamos fazer de domingo que vem até o primeiro domingo de abril, uma semana de oração. Num formato diferente, nós nunca fizemos desse jeito. Já fizemos semana de jejum e oração, já fizemos a semana de Daniel, mas agora nós vamos fazer de novo uma semana de jejum, mas num formato diferente. Toda a igreja, sem exceção, está sendo convocada para acordar às 3 horas da madrugada e nós vamos nos ajoelhar e vamos orar apenas, queridos, por 10 minutos. Parece pouco tempo para alguns, para outros, provavelmente uma verdadeira batalha, né? Acordar às 3 horas da manhã e se manter acordado por 10 minutos. Nós vamos fazer isso por uma semana. Eu estou com expectativas de que nós vamos, queridos, abalar o inferno. Não tem jeito. Uma igreja inteira se pondo de joelhos e orando e clamando e pedindo e agradecendo e glorificando, enfim. Nós vamos fazer isso
por uma semana, e no primeiro domingo de abril estaremos aqui, se Deus quiser, para participar da nossa reunião de oração e entregarmos essa semana de oração ao Senhor. Após o culto dessa manhã, estará sendo vendido quentinhas aqui embaixo no estacionamento. Então, se você não teve tempo de adiantar seu almoço, se você saiu correndo, se a sua mãe disse que hoje não é para você não ir almoçar lá não, que ela também se enrolou, então você passa aqui, uma quentinha, R$ 2,50. 2 quentinhas, R$ 5,00. Bênção maior do que essa, você não vai achar em lugar nenhum, querido. Até eu estou pensando em levar quentinha hoje, porque o negócio está bom, a promoção está grande. Uma, R$ 2,50, 2, R$ 5,00. Queridos, agora só um minuto da sua atenção. Só um minuto da sua atenção. Logo mais à noite, eu quero fazer um comunicado oficial a toda a igreja. Então, queria que você estivesse aqui, para que você pudesse ouvir de mim e não ouvir por terceiros o que eu tenho a comunicar à igreja, tá bom? Pastor Paulo, Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Tem sido bênção, né? Estar na casa do Senhor, cantando cânticos ao Senhor. Isso é muito bom. A gente tem vindo de uma jornada muito gostosa. O Ministério de Homens está ativo. Tivemos o nosso segundo culto essa semana e foi muito bom. O Pedro Rocha Júnior esteve pregando para a gente, conhecido como Pedro do Borel. Foi muito gostoso, uma pregação para homens. Para colocar na internet tem até que editar, né? Foi para homens. Igual a propaganda do desodorante, né? Homem. Foi uma benção. Essa semana também eu fiquei muito triste por algumas coisas que estão acontecendo na cidade, aí no estado, no Rio. E para mim foi muito difícil. Essa semana, outra semana, desde a morte daquele jovem tenente lá na UPP, sabe uma coisa assim que te machuca, te fere? Você vê a trajetória de vida daquele rapaz, e colocado ali naquela 27 anos de idade, colocado ali na boca do leão, para defender nossa cidade, para defender os nossos interesses, para proteger os nossos bens, para que haja justiça e equidade. 27 anos de idade. Sonhos, futuro pela frente. Aquilo me machucou tanto, fiquei pensando, puxa, que coisa terrível. E depois, o que se seguiu depois, na cidade, irmãos, é de doer. É de doer. Eu estava vendo televisão, acompanhando os jornais ali, e eu fui zapeando, e de repente eu mudei e estava um programa evangélico. E eles falavam de espíritos. As pessoas ligavam para esse programa. Tinha um grupo de pessoas que atendiam como um call center, né? E atendia e a pessoa dizia qual o seu problema. Eles davam uma consulta na hora, dizendo: esse aí é um espírito tal, da linha tal, e que ele veio para fazer tal coisa. Então você precisa vir aqui, hora tal, em tal lugar, para a gente desfazer esse trabalho. Aí ligou outro, que alguém no ônibus olhou para ele, ele ficou meio estranho, se sentiu mal, e vê vultos ou coisa assim. A pessoa, que foi o espírito dele, se ligou ao seu espírito estava desbloqueado, desprotegido. Então,
Mas isso precisa ser desfeito, você vem aqui e disfarça isso aqui na campanha tal. Eu falei, meu Deus, esse povo não está nem aí com o que está acontecendo na nossa cidade. O pessoal não está nem aí com o que está acontecendo com a cidade. O caos instaurado praticamente, pessoas morrendo. E o pessoal nem aí, brincando de crente, de enganar os outros, usando a palavra de Deus como instrumento para fazer dinheiro. Me deu uma tristeza, irmãos, me abateu aquilo. Como se não bastasse ver aquelas cenas e o que estava acontecendo na cidade, e você muda para outro canal. Meu Deus, que coisa terrível. Os crentes nem aí, os crentes que têm o meio de comunicação na mão, que podiam convocar o povo para um jejum, para oração, para um clamor, para um ato público, de irmos para as ruas e nos ajoelharmos e clamarmos. Não. Vem para cá, vem aqui, dá a sua oferta, dá a sua contribuição, e a sua vida vai melhorar. E não importa o que está acontecendo com os outros, importa que a tua vida melhore. Que Deus é esse que só se preocupa com a tua vida? Quando a gente começa a estudar a fenomenologia da religião, irmãos, uma coisa que nos assusta são os deuses tribais. Deus que atua só naquele grupo, naquele povo, e que não atua nos outros. E quando você começa a ler na Bíblia, você descobre que Jeová não é um Deus tribal. Ele não é o Deus de Israel apenas. Você começa a ler e você vê pelas ações de Jeová, pelas manifestações de Jeová, que Ele é o Deus de toda a terra. O que nos leva a crer, antropologicamente ou sociologicamente, mais antropologicamente, que esse Deus que se prega é um Deus tribal, não é Jeová. Não é Jeová, porque Ele só é capaz de proteger você, não é capaz de proteger a cidade. Tem alguma coisa errada? Venha para o meu clã, aí você vai ter a proteção e a bênção desse Deus. Tem alguma coisa errada. A importância de nós voltarmos para a palavra de Deus, mergulharmos na palavra e não sermos levados por ventos de doutrinas, irmãos, que ainda que pareçam ter um cara de piedade, lindas, bonitas, mas que na prática da vida não gera a transformação pela qual a palavra de Deus é enviada a esse mundo. E meditando nisso, eu fui para a Bíblia, e quando eu soube que eu tinha que pregar hoje, eu fiquei, como sempre fico, pensando, Deus, o que eu vou falar? Onde o Senhor quer guiar o povo? O que o Senhor quer falar? Porque quando a gente é pregador novo, a gente começa a preocupar com a gente, né? Deus, que eu não passe vergonha, que eu não passe vergonha, que eu não passe vergonha, que eu não passe vergonha. Depois de um tempo pregando, você fica preocupado menos com você, você fica mais preocupado com o povo. Que as pessoas voltem para casa edificadas, que o Senhor fale o coração das pessoas, Senhor, ainda que eu passe vergonha. Ainda que não seja o que as pessoas queiram ouvir, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar com as pessoas. Mateus capítulo 8, abre comigo. Mateus capítulo 8. Marcos capítulo 8. O evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. O evangelho de Marcos, talvez anos 62, 65 aí da era cristã. E ele escreve, e é interessante que ele mostra um Jesus em ação. Marcos descreve Jesus assim, dá para ver que ele apresenta Jesus como um servo.
e ele vai servindo ao Senhor e as pessoas, e trabalhando e agindo. Você vê essa ação de Jesus o tempo todo. E no capítulo 8, Jesus já está, no seu ministério, já está alcançando já o ápice, já está indo para o ponto culminante, onde ele vai descer para a cruz. E esse ponto culminante que Jesus está chegando é interessante. Eu escrevi aqui. Ele já havia alcançado o nome de Jesus, seu nome já havia alcançado notoriedade e despertado o interesse e o desconforto das autoridades. Sua figura gerava preocupação tanto políticas, porque as multidões esperavam um Messias, não é? Então havia possibilidade de que ele pudesse ser um libertador que reinaria em Israel. E ele devolveria aquela glória passada de Israel. Então tinha uma preocupação política, mas também tinha um incômodo e uma preocupação religiosa nesse ponto do ministério terreno de Jesus, porque ele poderia promover uma reforma religiosa, quebrando os padrões e as tradições aceitas e mantidas pelos líderes da época. Então Jesus ia contra os interesses políticos e contra os interesses religiosos. Parecia isso. Parecia que Jesus estava batendo nesses dois lados. Ele ia contra os interesses de Roma e contra os interesses também dos poderosos religiosos. E aqui no capítulo 8 ele começa falando da multiplicação dos pães. Ele está fazendo uma série de discursos, ele faz uma série de ensinos para os seus discípulos, porque tudo leva a crer que ele já estava preparando ou fechando aqueles ensinamentos e já iria rumo a Jerusalém. Daí ele já vai rumo a Jerusalém, já para a cruz. Então diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanura. Olha só, fica com sua Bíblia aberta aí, que a gente vai ler mais no capítulo 8. É interessante que as pessoas estavam com Jesus, e as pessoas estavam ouvindo, e já era hora de despedir, mas Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Eu fui ver compaixão, sentimento benévolo, que nos inspira diante da infelicidade ou do mal alheio. Quando a infelicidade ou o mal que acomete o próximo, isso desperta em nós um sentimento benévolo, um sentimento para o bem. Então ele teve compaixão das pessoas. Isso é interessante porque Jesus, tudo indica aqui no texto, que Jesus não via as multidões apenas como multidão, apenas como número. Tudo indica isso. Que ele não via apenas a massa como algo para ser manobrado,
façam isso, venham para cá, vão para lá, venham aqui. Não. Parece que ele tinha uma visão, olhando as pessoas, uma visão de rebanho. E não de massa. A ideia de rebanho, de cuidado, de ovelha, de que cada ovelha tem seu nome. Então parece que ele via a multidão, e talvez ele olhasse o Diego, o Francisco, a Eliette, a Nazaré, o Marcos, o João. O João não pode ir para casa com fome. Eu conheço a história dele. Eu sei que em casa ele não vai ter nada. Eu sei que ele deixou tudo em casa e veio para cá, em busca de algo. Eu não posso despedi-lo assim. Então, é bonito isso, nós começarmos a ver que Jesus, ele não olha apenas a multidão. Ele vê a multidão como um rebanho que precisa ser cuidado, pastoreado, que tem nome, indivíduo que tem nome. O Senhor não trata a você como uma massa que precisa ser manobrada, não. O Senhor está escrevendo a tua história. Ele sabe o que você pensou hoje quando você acordou pela manhã. E quando você veio para cá, Ele já preparou algo para o seu coração. Então, Ele provê a necessidade das pessoas, individualmente. Então, pega esse ponto. Ele não olha as pessoas como uma massa, mas olha como um rebanho. Continua aqui o texto. Os fariseus pedem um sinal do céu, diz aqui no início do versículo 11. Diz, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Os fariseus encontram Jesus e tentando, o texto aqui tentando, no original, eu fui lá buscar lá, e é interessante, que não é tentando para que ele venha pecar, ou seja, gerar nele uma motivação para o pecado, não, é como que experimentando, vamos ver qual é a dele. Esse cara que se diz o Cristo, ou ungido de Deus, o Messias, vamos ver qual é a dele. É mais ou menos isso. Então, eu escrevi algo interessante aqui. Os fariseus, eles necessitavam de uma prova mais contundente de que Jesus era o Messias esperado. Porque tudo indicava que havia algo esquisito com aquele que todos diziam que era o Messias esperado. Porque Jesus não ia em direção aos palácios. Ele não ia em direção ao reforço das instituições. Ele não tinha a mesma lógica de poder que os governantes da época. Havia algo errado com esse Messias. A gente precisa lembrar disso. Que os judeus estavam debaixo do domínio de Roma. E não era pouco tempo, não. Cerca de 165 anos, 160 e tantos anos debaixo do domínio de Roma. Imagina isso. E antes de Roma, eles tinham estado mais agora faltou a lógica aqui, 110, 115 anos debaixo do domínio dos gregos. Olha que interessante. Eles vinham debaixo de domínio já há muitos anos, há séculos e séculos, geração em geração, esperando o Messias. E aquela pessoa parecia ser o Messias.
mas não tinha uma lógica que caminhava para o poder. Ele não buscava os palácios. Tem alguma coisa errada com esse homem, ele é um charlatão. Tem alguma coisa errada. Os fariseus, conhecedores da lei e dos costumes, dizem que tem alguma coisa errada com ele. Eu escrevi algo interessante. A lógica de Jesus, do Messias, que a multidão aclamava como o Messias, era dar a outra face, era andar a segunda milha, era entregar também a capa. Essa não é a lógica do poder, irmãos. Não é a lógica do poder. E mais na frente, um pouco, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele não vem como um general, com um cavalo branco, com um exército, tropas que vinham invadir e tomar Jerusalém. Não, Jesus vem tomar Jerusalém montado em um jumentinho, com seus discípulos. E para conquistar Jerusalém, só isso bastava para ele. E em Jerusalém, ele vence o poder das trevas e quebra os grilhões que nos escravizavam. Eles desejavam que Jesus suprisse suas expectativas pessoais. Eles queriam uma prova. Me prova que você é o Messias. Aqui eu coloquei algo interessante. Eles eram incrédulos, mesmo diante de tantas maravilhas. Surdos ouviam, cegos viam, pães eram multiplicados e peixes, mortos ressuscitavam. Mas será que esse é mesmo o Messias? Eles queriam um sinal mais contundente. Me dá uma prova a mais de que você é Ele. Eu preciso de uma prova a mais. E muitos de nós também somos assim. Me prova que eu tenho que te servir. Me prova que eu posso confiar no Senhor. Me prova. Me prova que eu tenho que até dar. Tem gente assim, se eu der o dízimo vai me faltar dinheiro. Como é que eu faço? Me dá uma prova, Senhor. Gente, os sinais não são a prova de que Jesus é o Messias. Porque são apenas sinais. E os sinais que a igreja faz, esses milagres, são apenas sinais. Ainda tem gente na televisão que se diz: olha como eu sou homem de Deus, olha os sinais que eu faço. Ei, muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos o demônio. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Sinais não são a prova de que ele é o Messias. Sinais são apenas sinais que indicam, que apontam para ele. Eu escrevi aqui lá em João 5,39, diz assim, que as Escrituras testificam, ou seja, comprovam, afirmam quem ele é. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Testificar, comprovar, afirmar. São as Escrituras que dizem que eu sou quem sou. E eu não vou dar um sinal para essa geração. Olha as Escrituras. Os fariseus que se diziam doutores da lei, que conheciam, olha as Escrituras. Continua comigo aqui. Versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, quando eles passaram para o outro lado, né? Não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou:
Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tende olhos, não vedes? Tendes ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse: não compreendeis ainda? Parece uma frase estranha. Olha o fermento dos fariseus e de Herodes. Cuidado. Cuidado. Porque as pessoas olham e não conseguem ver, ouvem e não conseguem ouvir, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem. Vocês não compreendem, têm um coração endurecido. Vocês estão preocupados com pão, preocupados com peixe, vocês estão preocupados com coisas dessa vida. Já não há prova suficiente para vocês de que em mim há provisão para todos? Eles estavam preocupados pelas questões materiais e não percebiam a atmosfera espiritual que seduzia as mentes e cativava o coração do povo de Israel. Estava preocupado com o material, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou beber. Todas essas coisas, irmãos, os gentios procuram, as pessoas desse mundo procuram. Mas a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Há algo mais sublime, porque essas coisas cuido eu. Para você, busque antes o meu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que você está preocupado, isso vai te ser acrescentado. Há algo espiritual acontecendo e você está preocupado com coisas materiais. Você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Está preocupado com quando que você vai trocar o teu carro, quando você vai ter um carro melhor, quando vai ter aquele sucesso lá no teu emprego. Tem coisas maiores acontecendo e vocês não conseguem ver. Os fariseus, com sua hipocrisia e aparente piedade, se constituíam uma religião sem misericórdia. Apenas poder religioso, apenas controle. E ele fala: cuidado com os fermentos dos fariseus. Cuidado com essa religião sem Deus, sem essência, apenas ritos e dogmas. Cuidado com aquilo que é apenas aparente. Coloquei aqui os de Herodes, os herodianos, partido favorável à família real, né? Herodes não era nem da linhagem de Israel para ser rei. Foi uma questão administrativa colocá-lo como rei ali naquela região. Para Roma, valeu a pena continuar do jeito que estava. Coloca ele ali e tal, e facilita a coisa. Era uma questão política. E eles buscavam absorver os padrões de Roma. Uma forma de domínio político. Eles gozavam das vantagens e proteções para perpetuar a sua posição política. Ou seja, se conformavam com a situação e criam que essa era a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, irmãos, é assim mesmo. A coisa é assim, vamos colocando nossos políticos aqui, vamos colocando nossos políticos ali, junta a igreja, todo aquele curral eleitoral na igreja, né? Junta todo mundo, vamos votar nesse aqui, esse é o nosso candidato, irmãos. Massa de manobra, né? Esse é o nosso candidato, vamos colocar lá, ó. A busca pelo poder, chegar no poder. E era apenas poder político, apenas controle. E Jesus, ele bate de frente com isso. E explica que a gente tem que ter cuidado com essas instituições que nós mesmos criamos. Cuidado com as instituições que você mesmo cria. Eu escrevi aqui: podemos nos tornar
opressores ao ponto de fazer com que as instituições sejam mais importantes que as pessoas. Eu tenho que pagar a conta no final, meu irmão. Você sabe quanto que é o custo desse programa? Você sabe quanto custa o aluguel desse prédio? Que venham as pessoas aqui, que ofertem, não importa. Eu tenho que manter a instituição de pé. E vamos que vamos. Irmãos, é uma coisa tão complexa que Jesus fala para eles assim: vocês têm olhos e vocês não conseguem ver. Vocês têm ouvido e não conseguem ouvir. Vocês não compreendem. Onde que tem isso na Bíblia, irmãos? Vocês lembram? Salmo 115. Aqueles que fabricam deuses. Deuses que têm olhos, não veem, mão, mas não apalpam. E o que ele diz lá no versículo 8 do Salmo 115, 8 e 9? Semelhantes a ele sejam os que o fazem e todos os que neles confiam. Você começa a colocar outra no lugar de Deus, instituição no lugar de Deus, o poder no lugar de Deus, o controle das massas no lugar de Deus. E você cria um Deus para você, e no final das contas, você se torna semelhante a eles. Você olha e você já não enxerga. Você tem ouvido, mas você não ouve. Você não consegue perceber o que está acontecendo. Porque há algo acontecendo no mundo espiritual, irmãos. E no versículo 9 ele diz: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e escudo. Irmãos, parece estranho, mas foi duro para mim ver aquelas reportagens. Foi duro. Pessoas passando por necessidades. E lembrar que tem gente que fala: mas eu não tenho isso tudo, eu só tenho 4 milhões. Como é que é? Eu só tenho 4 milhões. Só. Irmãos, o pastor deve ser parecido com Jesus. As pessoas devem olhar para nós e ver algo que tem uma referência com Jesus, e não com Eike, e não com Gates, e não com Rockefeller. Ao olhar para nós, você precisa ver algo de Jesus em nós. A atmosfera de poder vai tomando conta de um jeito que até as próprias pessoas que seguem esses líderes já não conseguem ver, já não conseguem ouvir, e querem sinais. Aí ele sai dali e cura um cego lá em Betsaida, no versículo 22, Betsaida, no versículo 22. E vamos passar rapidinho o texto, você conhece. Ele vai ali, a pessoa vem, ele faz aquele lodinho ali, né? Cospe, aplica saliva nos olhos dele, coloca a mão e o cego passa a ver. E ele vê vultos. E depois ele coloca a mão e ora e a pessoa enxerga claramente. E é interessante isso, que Jesus, aqui no versículo 25, diz: então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. 26, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Algo interessante, fala para ninguém não. Não entra de novo lá em Betsaida, não entra na aldeia. Por que não entra? Porque o versículo antes diz assim, que trouxeram o cego, e o 23 diz que ele tomou o cego pela mão. O 23 diz que ele levou o cego para fora da aldeia. Tem coisas misteriosas aqui, estranhas. Por que ele não curou de vez? Talvez, irmãos, o sujeito não tenha enxergado mesmo ali o que é aquilo, não estou entendendo bem. De repente o cérebro não estava ainda com a acuidade, né? Não estava controlando a acuidade ainda.
Isso aconteceu com o Mateus. Mateus ganhou um óculos, tinha como fazer um óculos para o Mateus. A gente foi fazer uma viagem e um amigo nosso, nem sabia, ele é dono de uma rede de óticas, e ele falou: você tem que fazer o óculos? Eu faço para você. Ele, antes esquecido, deixou a receita do médico na bolsa, esqueceu. Até aí, pega aí. Ele foi lá e fez um óculos para o Mateus, uma coisa bonitinha, legal. Gente, coisa linda, né? Mateus veio no carro já lendo as coisas na rua, assim, já. Foi muito bacana. Ficou até mais calminho. Eu falei: uau. Mas o cérebro dele teve que acostumar com aquilo. Porque o cérebro forçava para poder enxergar direito. Pode ter sido isso? Pode. Mas também pode ter sido um ensinamento. Vocês estão vendo ainda, mas não estão compreendendo. Mas daqui a pouco vocês vão ver, tal como é. Pode ter sido algo desse tipo. Jesus tira o sujeito do meio da aldeia, porque eles estavam ali na eminência de colocá-lo como rei. Vamos lá, esse é o cara. E Jesus foge. Eu achei bacana isso. Ele foge dos holofotes que este mundo podia lhe dar. Jesus foge dos holofotes que o mundo podia lhe dar. Ele não precisava do reconhecimento humano. Eu não precisava. Ele não precisava que você dissesse: ah, agora você, ó, gente, esse aqui é Jesus, ele é o Messias. Ele não precisava disso. Ele não precisava que ninguém lançasse luz sobre ele. Porque ali estava a luz que ilumina a todos os homens. Não é do seu jeito, não é com a tua ajuda. O meu servo vai cumprir a minha vontade. Não se trata de ser reconhecido e dar ao mundo o que o mundo queria. Não é do seu jeito. Eu escrevi aqui: não é do meu jeito e não é do meu tempo. É do jeito de Deus e no tempo de Deus, no kairós de Deus, diz o Senhor. Jesus não precisa desse reconhecimento. Aqui o milagre aconteceu, aqui, ó, tá vendo como ele é Jesus, como ele é o Senhor, olha o milagre. Olha. Irmãos, tem hora que você vê Jesus, foge disso. Conta para ninguém, fica quieto. Ele é a luz que ilumina o mundo. Você não precisa iluminar a ele. Você não precisa acender vela para Jesus. Amém? Quem está em trevas precisa de luz. Ele é a própria luz. Vamos lá. Mais na frente, Pedro confessa. Olha que texto rico. Pedro confessa que Jesus é o Senhor. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa. Olha, de novo aqui, né? O que dizem as pessoas que eu sou? Ah, um profeta, Elias, João. E vocês, que dizem que eu sou? Quem eu sou para você? É interessante isso, porque ele leva para Cesareia de Filipe. Na Cesareia de Filipe, a Cesareia era uma, por ser Cesareia, você já imagina, né? É uma cidade que leva o nome do imperador, César Augusto. O Herodes, Herodes o Grande, construiu ali um templo de mármore gigante, em homenagem a César Augusto. E é nesse lugar que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem sou eu? Parece um confronto, né? Dos poderes desse mundo. Quem sou eu? E as pessoas imaginam Jesus como um poder desse mundo. E ele pergunta para os discípulos: para vocês, quem sou eu? E Jesus fala: tu és o Cristo. Ou Pedro fala: tu és o Cristo. Irmãos, saber quem é Jesus
é por revelação. Não pense que você soube quem era Jesus porque você chegou à conclusão de que ele era Jesus. Porque as pessoas que chegam à conclusão de que Jesus era Jesus, na verdade, se convencem e não se convertem. Há muitas pessoas que buscam a Jesus porque Jesus cura, porque Jesus faz milagres, porque Jesus opera maravilhas, mas não porque ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu brinco sempre sobre isso. Normalmente a gente passa em frente a algumas igrejas, está lá na porta, lá, o menu, o cardápio. Segunda, dia da vitória. Terça, o dia da conquista. Quarta, o dia da oração da família. Quinta, não sei das quantas. Sexta, normalmente sexta sempre é o dia da libertação, do poder, de algo desse tipo assim, né? Das quebras, das amarras. E sábado e domingo, o dia da vitória, da prosperidade e não sei o quê. Aí você fica, meu Deus, e se o cara só quer receber Jesus? Que dia que ele vem na igreja? Eu só quero Jesus, eu não quero ser liberto, eu não quero dinheiro, eu estou vendo que eu estou indo para o inferno. Com dinheiro, com carro do ano, com casa na praia, e estou indo para o inferno. Como que eu faço para me livrar do fogo do inferno? Ah, irmão, só a gente vai criar uma campanha especial para isso aí, uma campanha para livrar do fogo do inferno. Porque aqui a gente só livra do fogo aqui da terra mesmo. Irmãos, quem é Jesus para você? É só aquele que te dá coisas? Vamos tentar terminar. Jesus mais na frente, ele prediz a sua morte e ressurreição. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos homens, lá no versículo 31, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitaste. E isso lhes expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. É interessante isso, porque é uma tendência do ser humano pensar com a lógica desse mundo. Eu fiquei imaginando o que será que passou na cabeça de Pedro. Eu escrevi algo engraçado aqui. Talvez Pedro tenha pensado: não é desse jeito que a coisa funciona. Fique vivo, e daqui um pouquinho mais de tempo, as pessoas vão tirar o rei que está lá e vão colocar você. Você está alcançando tanta notoriedade que vai ser impossível as pessoas não te colocarem lá como rei. Você vai falar de morrer agora? A gente largou tudo para te seguir. E como é que fica a gente? Você não pode morrer não, Jesus. Você não pode morrer. Para com isso. Interessante que Jesus não fala direto com Pedro. Ele olha para os discípulos, porque era o pensamento de todo o grupo. Todos pensavam assim. Eles queriam um reino desse mundo. E eu coloquei aqui: a tendência do ser humano em seguir pensando com as mesmas categorias e com a mesma lógica nos impede de ver qual seja a real, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus não tem lógica, irmãos, humana. Às vezes Deus vai fazer você perder mesmo. Amém? Às vezes Deus vai fazer você perder de verdade. Mas Senhor, eu fiz a campanha tal e perdi. Porque eu quis. E não pensa que foi o diabo, não. Fui eu mesmo. Porque eu estou fazendo uma obra na tua vida. Amém? Terminando. Então, versículo 34. Convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: olha o segmento do que Pedro falou aqui.
Chamando a multidão e seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Essa é a mais terrível descrição para aqueles que desejam seguir a Jesus. Essa é a mais terrível descrição para aqueles que desejam seguir a Jesus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Você não faz um favor para o Senhor. Você não vai viver mais para você. Você viverá para o Senhor e para o Evangelho. Quer me seguir? Perca a sua vida. Você está disposto a abrir mão da tua vida? Porque é difícil, nessas campanhas loucas que nós fazemos, alguém vir à igreja para perder a sua própria vida. Porque as pessoas estão indo para ganhar a sua vida. Estão indo para ganhar bens, para ter acesso a serviço. E o que Jesus fala aqui é o contrário. Você vai ter que perder a sua vida. Abrir mão da sua vida. Porque se você ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida, por causa de mim e por causa do Evangelho, você vai ganhar a vida. E ele fala assim, no 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos. Irmãos, eu estava ouvindo uma palestra do Harvey Hill, é um pastor antigo aí, e ele falava para a sociedade americana, pregando, e ele dizia assim: vocês, nós, norte-americanos, dizemos que o pecado do mundo está destruindo a igreja, mas vocês não conseguem ver que na realidade é o pecado da igreja que está destruindo o mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não buscamos o poder desse mundo, nós não buscamos a religião que controla esse mundo. Nós somos do Senhor. Então, quando você sair para o seu trabalho, lembra disso. Você trabalha para o Senhor. Amém? O seu trabalho é uma pregação. Quando você vai estudar, o seu estudar, estar na sala de aula, é uma pregação. A sua vida tem que refletir Jesus. Ele não está preocupado apenas com você. Ele tem compaixão desse mundo, irmãos. Se você não sente dor ao ver o corpo de uma mulher ser arrastado na rua, é porque talvez você já não consegue ver, ainda que tenha olhos. Se você não percebe que eu fui visitar um irmão, queria visitar um irmão, o irmão falou: pastor, não vem não, que a coisa está feia aqui em cima do morro. Não vem não, pastor, fica aí. Eu falei: meu Deus, o que isso está acontecendo? Se você não consegue ouvir isso, é porque alguma coisa está errada. Nós, como igreja, irmãos, somos luz. E Ele vai fazer isso no nosso meio. E digo para você, para terminar, minha hora passou, muito. Se você ouviu isso que eu acabei de falar,
ainda há esperança. Porque você ouviu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ouviu, é porque Deus ainda está te usando. E Deus quer te usar ainda mais. Volte-se para a palavra, porque é ela que testifica quem é Jesus. E reflita Jesus por onde você andar, na tua vizinhança, no teu bairro, no teu trabalho. Ore, porque Deus responde às nossas orações. Para de orar um pouco só por você, só por você. Ora por essa sociedade que está perecendo, porque a igreja, muitas igrejas já não conseguem ouvir e já não conseguem ver, porque o seu Deus é outro. Feche os seus olhos. Deus, eu sei que essa semana foi dura, foi difícil, doeu. Talvez eu tenha passado tanta coisa disso para os meus irmãos, da revolta que estava no meu coração. Mas que eles consigam perceber o que o teu Espírito estava querendo dizer a eles, a cada um deles. O mundo espera ver a manifestação dos filhos de Deus. Nós podemos orar, como a pastora falou, orar pela madrugada. Ah, mas eu estou cansado do serviço. Você não é mais seu. Você pertence a Ele. Você vive para Ele e para o Evangelho. Ah, eu não vou contribuir porque eu queria ter um pouquinho mais de dinheiro. Você pode contribuir, porque tudo que você tem pertence a Ele. Deus, que nós possamos assumir a nossa postura de luz desse mundo, de sal da terra, e por onde nós andarmos, possamos levar o bom perfume de Cristo, manifestando a tua glória, não buscando a luz e a admiração dos homens, não buscando a admiração dos homens, mas glorificando o teu nome, porque é o teu nome que tem que ser glorificado e exaltado, e não o nosso, não a nossa igreja, não a nossa forma de ser, não a nossa forma de pensar e interpretar a tua palavra. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Pastora Leila. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Aleluia, querido. Através dessa mudança, a gente pensa e age diferente do mundo. Amém? Tem aqui uma pessoa que está grato ao Senhor, porque o Fábio Moreira Pinheiro se formou engenheiro. Graças a Deus por essa vitória. A mãe, a Maria das Graças, está oferecendo ao Senhor esse culto. Após o culto, querido, tem inscrição para o coral infantil da Páscoa. Então, se você tem criança, sobrinho, filho, neto, vizinho, quer que participe, os ensaios vão começar agora. Mas você precisa passar lá no DEPIM, procurar a Juliana e dar o nome da criança. Nós teremos aqui na igreja o curso de formação de professores. Professores para a escola bíblica dominical. Então, se você tem vontade de se tornar aí um professor da EBD, vamos estar promovendo aqui um curso de formação de professores. Você pode fazer a sua inscrição lá na secretaria da EBD após o culto. A secretaria da EBD fica bem ao lado da cantina. Pastor Carlos chega aqui para a gente orar. A gente vai estar orando pela Maria Odete. Cadê a Maria Odete? Chega aqui, Maria Odete. Vem cá rapidinho. Queridos, a Maria Odete vai operar no dia 25 de março. Ela vai para a retirada de um câncer. Eu queria que agora você orasse pela Maria Odete, mas como se você estivesse clamando ao Senhor por alguém muito íntimo, por alguém da sua família, alguém que você ama muito. Sobe aqui, Maria Odete, pode vir aqui. Nós vamos clamar e vamos interceder, vamos nos colocar no lugar dela, querido. E não vai ficar só agora, não. Você vai para casa e todas as vezes que você orar, eu queria que você se comprometesse a estar clamando pela vida da Maria Odete, para que no dia 25 de março ela seja mais do que vencedora. O Senhor manifeste o poder, a graça, a bondade, a misericórdia e o poder. Você crê que o nosso Deus é o mesmo? Você crê que Ele pode curar? Então nós vamos clamar. Eu queria que você se colocasse em pé, estendesse as suas mãos para cá. E o pastor Carlos vai estar clamando, intercedendo pela vida da Maria Odete. Senhor, muito obrigado pela Tua presença esta manhã na nossa vida, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e o Senhor tem aquietado as nossas inquietações, as nossas indagações, ó Pai, têm sido respondidas na cruz de Cristo Jesus. Essa é a nossa garantia, Pai. Nós vamos ao Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E isso é confirmado esta manhã no nosso coração, em meio às dores da semana, das notícias de jornal. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco, pelo Teu amor, pela ministração da Tua palavra. Isso cai em terra boa, Pai, e que venha a frutificar. Ó Deus, nós intercedemos de uma forma muito especial pela vida da Tua filha Maria Odete, Senhor. Serva tua, serva fiel, dedicada, consagrada, separada deste mundo para o Senhor, que tem se dedicado há anos ao Senhor, à Tua obra, empenhada, engajada na Tua obra. E nesse momento, uma angústia vem ao seu coração. Nesse momento, ela tem um laudo médico indesejado, porque ninguém quer uma resposta dessa de um médico, Pai. Mas em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pela graça de Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz do Calvário pela vida dela também, ó Pai. Nós, como igreja, intercedemos para que, em primeiro lugar, o Senhor traga paz à vida da Tua filha, para que o Senhor traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança, que é Jesus Cristo. Na verdade, Pai,
Nós não cremos no médico, nós não cremos na ação de um médico, mas nós cremos na tua ação através da vida do médico. Na verdade, nós não estamos submetidos a um laudo maldito, nós não estamos submetidos, Senhor, a um parecer, a um diagnóstico, a um prognóstico, mas nós cremos no Senhor, na tua boa vontade, no teu olhar misericordioso e no teu agir, no teu falar sobre a vida da tua filha. Com uma palavra apenas, o Senhor criou o mundo e tudo o que nele há. Senhor, que haja no teu coração, no alto da tua glória, Pai, uma boa vontade para com a sua filha. E o Senhor libere anjos misericordiosos, ó Pai, para ministrarem cura sobre a vida dela. Jeová Rafá, o Deus que sara as nossas enfermidades. Que o Senhor possa estar com a sua filha nessa semana, no dia 25 de março, ó Deus. Possa acompanhá-la, possa entrar naquele consultório médico, naquele centro cirúrgico e agir em prol dela. Nós cremos nisso e em nome de Jesus concordamos com tal. Que a tua vontade seja feita na vida da tua filha para a honra e glória do teu nome, e que ela possa vir a essa mesma tribuna, diante desta igreja, diante dos telespectadores de internet, diante do mundo, ó Pai, para dizer: foi o Senhor quem fez isso, por isso estamos alegres. Nós queremos, ó Deus, bendizer e celebrar o teu nome aqui, através da vida da tua filha. Nós profetizamos em nome de Jesus a cura de Deus sobre a vida dela. Que seja assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 25 é terça-feira, né? Hoje é 23, 25 é terça-feira. Assuma esse compromisso de na terça-feira você, tantas quantas vezes você puder orar, você esteja cobrindo a vida da Maria Odete, amém? Isso é corpo de Cristo, isso é igreja do Senhor Jesus, tá bom? Erga uma de suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor, querido. Cumprimenta pelo menos 3 pessoas. Vai na paz do Senhor. Até logo mais às 19 horas. Você que deu o seu nome para Israel, dá um pulinho ali do lado. Eu só quero te entregar uma etiqueta e te dar 2 informações a mais, tá bom? Irmã Adelir Eugênio da Silva. Eu preciso falar com a senhora. Vai aquele cantinho ali, por favor.